Olá, bem-vindo à nossa quinta e última aula do curso de Fluidoterapia. Vamos conversar sobre água fluidificada. A água fluidificada, ela faz parte da terapia realizada na Casa Espírita, conjuntamente com o passe. Daí a gente ter preparado esse momento para conversar um pouco sobre os benefícios da água fluidificada. A influência da água sobre nossa vida é fundamental para a nossa saúde espiritual. A água assimila muitas substâncias e essências, recebe ao mesmo tempo o açúcar e o sal, impregna-se de todas as cores, sabores e cheiros. Seu principal fenômeno é o da dissolução. Então, a água, na verdade, é um elemento que requer muito da nossa atenção. Ela tem uma influência muito grande sobre a nossa vida, principalmente no aspecto da nossa saúde espiritual. Infelizmente, ainda é desconhecido de muitos que ignoram o porquê da água fluidificada, qual a sua importância. E aqui nós estamos vendo a importância da água e que ela assimila muitas substâncias, muitas essências. A gente sabe que com água a gente faz praticamente tudo, né? Do suco ao café, ao chá, a bebida salgada, a bebida doce, e ela impregna-se de todas as cores, de sabores, de cheiros, e seu principal fenômeno é o da dissolução. Então ela dissolve praticamente tudo que se coloca dentro dela. André Luiz, no livro Nosso Lar, no item que fala do Bosque das Águas, nos diz o seguinte: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. A água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Empregada como alimento, é remédio. Então, aqui na Terra, a gente tem esse veículo tão importante em nossas vidas, mas a gente não conhece a importância dela. A gente não dá muita importância à água, a não ser quando ela falta. Mas, nos diz André Luiz, é um veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Então, a água recebe todo e qualquer fluido, todo e qualquer elemento. E empregada como alimento, é remédio. Então, veja bem, a água, ela pode, inclusive, ser utilizada como alimento. E, nesse caso, André Luiz nos diz que é remédio. E aí, a água fluidificada. Essa água que é servida nas casas espíritas, que é recomendada em acompanhamentos de pessoas que vão à casa espírita. Então, os espíritas têm grande apreço a esta água, que não é senão a água que recebe os eflúvios magnéticos dos planos espirituais através das nossas rogativas sinceras e fervorosas. Os espíritas, eles, claro, têm esse apreço à água. A casa espírita, dentro das terapias que a casa espírita oferece, uma delas é a água fluidificada. Nós sabemos que a água fluidificada é servida após as reuniões, após os estudos mediúnicos, após a reunião de desobsessão, para o público em geral. Ela é fluidificada para acompanhar alguns tratamentos de saúde. E é uma água que recebe esses eflúvios magnéticos dos planos espirituais. É uma água que recebe da equipe espiritual esses fluidos que vão tratar as nossas necessidades de acordo com o merecimento de cada um. A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido que se faz portadora. Essa informação quem nos traz é o Dr. Bezerra de Menezes, nos alertando para que a gente possa perceber que a água ela é importantíssima nos nossos tratamentos espirituais, porque ela, em face dessa constituição molecular, como ele bem coloca,
absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Essa energia que chega através da fluidificação da água, é direcionada pela espiritualidade, ela, quando ingerida, produz os efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Quer dizer, ela é fluidificada com os elementos necessários às necessidades de cada um que faz uso dela. Michaelis afirma que os efeitos produzidos pela água magnetizada são múltiplos, às vezes até absolutamente opostos. Alternativamente tônica ou laxativa, a água magnetizada fecha ou abre as vias de eliminação segundo as necessidades do organismo. Então, ela vai ter uma atuação de acordo com a necessidade do organismo. E ela pode, de repente, fechar ou abrir as vias de eliminação, como ele diz aqui, pode ser tônica ou laxativa. Então, até nessas situações, para beneficiar o organismo, para o funcionamento do organismo, ela deve ser utilizada. Para Kardec, a ação magnética produzida pelo agente encarnado, o magnetizador, tanto pode produzir uma modificação nas propriedades da água, quanto no tocante aos fluidos orgânicos, exemplo, bile, linfa, líquido cefalorraquidiano, saliva, suco gástrico, sangue total, etc. Então, essa ação que é produzida magneticamente, até mesmo por um encarnado, quando impõe as mãos sobre a água, com auxílio da espiritualidade, magnetiza essa água, produz uma modificação nas propriedades da água. E esses fluidos vão beneficiar o nosso sangue, o suco gástrico, a saliva, a bile, todo esse nosso organismo, conforme está aqui demonstrado por Kardec. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode ser em caráter particular para determinado enfermo. E neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Então, nós podemos ter água fluidificada de um modo geral, que é aquela água que é servida na casa espírita após as reuniões, e de modo específico, quando nós levamos a nossa garrafinha com o nosso nome, com o nosso endereço, para ser fluidificada de acordo com a nossa necessidade. Então, nesses casos, a água, ela recebe um fluido específico para a enfermidade física da pessoa e para as necessidades espirituais também da pessoa. Também nós podemos fazer uso dessa água, nesses dois modos aqui, no nosso Evangelho no Lar. A gente pode fluidificar numa jarra grande, ao final do Evangelho distribuir para cada um, ou podemos, antes do Evangelho, já deixar cada um com o seu copinho, que dessa forma a água vai ser fluidificada individualmente. E ali, claro, cada um vai receber o fluido de acordo com a sua necessidade. Certa vez eu estava fazendo o Evangelho no Lar, e geralmente eu gosto de colocar os copinhos individualizados já, e uma netinha minha terminou de beber a água e eu percebi que ela ficou como que testando o sabor que ficava na boca. Aí levantou, foi lá na geladeira, pegou um copo com água, bebeu provando também, aí voltou, sentou e disse assim, realmente é diferente. Aí eu disse, o que é diferente? Ela disse, o sabor da água. E você sentiu diferença? Ela disse, senti. Eu bebi e senti diferente. Aí eu fui na geladeira, peguei a água, botei na boca e é outro sabor. Então, isso aí é uma comprovação de que dentro daquela água existia um fluido que atendia a necessidade dela. E dessa forma a gente pode fazer, quando estamos fazendo nosso Evangelho no Lar. Tanto podemos magnetizar geral, deixar a água ali para ser fluidificada geral, como também individualmente. Considerando o problema dos méritos individuais, os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer da presença de médiuns curadores, bem como de reuniões especiais. Então,
dependendo dos nossos méritos, das nossas necessidades naquele momento, necessariamente não tem que ter um médium ali magnetizando essa água de jeito nenhum. Essa energia, ela pode receber esses fluidos através de uma prece que a gente faça, de um pedido de socorro, uma água que a gente coloca ali do lado, e a espiritualidade magnetiza sem que haja necessidade de ser numa reunião específica, de ter um médium magnetizador, nada disso. Então, a gente pode, nesse apelo, fazer uma prece, quando estiver sentindo necessidade, colocar um copo com água, fazer uma prece, pedir o auxílio da espiritualidade e beber com confiança, que ali com certeza estarão os fluidos necessários doados pela espiritualidade. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se expressarem no corpo físico, que somente a ação magnética pode aliviar. Então, existem algumas lesões no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, que terminam se materializando no nosso corpo físico e que somente essa ação magnética pode aliviar. É aquele caso, muitas vezes, de um problema físico que a gente vai atrás do médico, consulta, toma um remédio, às vezes até faz uma cirurgia e tudo volta novamente. Porque aquela lesão está no veículo espiritual e está sempre filtrando para o corpo físico. Então, é uma lesão que precisa ser tratada no corpo espiritual. E a água fluidificada, ela tem essa condição de tratar as lesões e as deficiências que se encontram no corpo espiritual. Então, o uso dela não é para ser feito de forma indiscriminada, mas se nós estamos precisando, com certeza vai nos beneficiar. E isso não quer dizer que a gente vai eliminar uma medicação que tenha sido passada pelo médico ou outro tratamento, de maneira nenhuma. A gente pode fazer uso da água concomitantemente com o tratamento médico. Como a fluidificação do paciente, por ocasião do passe, está sujeita a sofrer perdas devido ao comportamento psíquico, moral e até orgânico, a água fluidificada equilibra e sustenta o quadro fluídico renovado do paciente, em tese, até a sua próxima sessão de passe. Então, a pessoa que está recebendo o atendimento espiritual na casa espírita, que está participando da assistência espiritual da casa espírita, tomando passe, é recomendado tomar passe durante as reuniões, também é recomendado que ela leve uma garrafinha com água para fluidificar e ficar fazendo o uso dessa água durante a semana. Porque, em tese, como nos diz os nossos irmãos, essa água vai equilibrar e sustentar o nosso quadro fluídico, que precisa ser renovado até a próxima semana, quando a gente retorna para o próximo passe. Porque durante a semana a gente vai se desequilibrando, a gente vai tendo perdas no comportamento psíquico, moral e até orgânico, e a água vai mantendo, vai auxiliando nesse momento dessa terapia até o nosso próximo momento, quando formos fazer mais uma assistência do passe. Ação do magnetismo espiritual. Irradiação dos espíritos, atendendo ao apelo de nossas orações durante as reuniões e Evangelho no Lar. Então, os espíritos atendem o nosso apelo durante as nossas orações, como nós falamos, se nós temos uma necessidade, a gente se recolhe, coloca um copo com água, faz uma prece, pede assistência, e os espíritos, atendendo aos nossos apelos, vão lá, fazem a sua irradiação. Durante as reuniões que se realizam na casa espírita e durante o nosso Evangelho no Lar. A solicitação será atendida levando em consideração nosso merecimento e necessidade. Então, se nós estamos buscando essa reforma íntima, estamos trabalhando, tentando nos melhorar, estamos com dificuldades nesse campo, com certeza nós vamos merecer esse atendimento nessas nossas necessidades. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Não quer dizer aqui, por exemplo, um exemplo grosseiro, mas uma pessoa que faz uso do vício desregrado e com isso se sente adoecido e busca o recurso da água fluidificada e não faz nenhum esforço para se liberar desses vícios, dessa dependência e tudo mais, ela não está merecendo um auxílio, ela não está procurando uma ajuda, ela está querendo um meio de conseguir continuar realizando o seu vício, que naquele momento está até impedido de exercer
pelos prejuízos que está tendo. Então, é necessário um esforço, um merecimento para que a gente possa ter essa solicitação atendida. Nenhuma exigência quanto à cor do recipiente. A única orientação é de que esteja limpo e isento de impurezas. Pode permanecer ou aberto ou fechado, porém, após receber a fluidificação, que se preserve o recipiente fechado, a fim de não dilatar o prazo de conservação terapêutica. Então, não tem problema, tem que ser um litro branco. Não, pode ser qualquer veículo. A espiritualidade, ela pode fluidificar uma água até dentro de um filtro, dentro de uma casa, em um local completamente diferente de uma garrafa. Então, não tem essa história de cor, de tipo de recipiente, de maneira nenhuma. A única orientação é que esse veículo esteja limpo, isento de impurezas. E durante a fluidificação, pode estar aberto ou pode estar fechado. Você pode chegar no centro espírita, deixar tampadinho ou tirar a tampa, não tem problema. Agora, após a fluidificação, preservar o recipiente fechado, a fim de não dilatar o prazo de conservação terapêutica. Ali foi colocada uma medicação. Se a gente não utilizar bem, com certeza vai dilatar esse prazo rapidamente. Não vai ter o mesmo efeito esperado. Com relação à água, vejamos o que ela pode nos possibilitar. Desata a energia em todos os campos do metabolismo e desobstrui inumeráveis caminhos no mundo da carne. A terapêutica com água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças crônicas e degenerativas, porém facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. Então, ela desata a energia em todos os campos do metabolismo e desobstrui inumeráveis caminhos no mundo da carne. Ela é excelente para desobstruir muita coisa que está interrompida no nosso corpo. E essa terapêutica com a água fluidificada, ela traz benefícios para o nosso organismo, mas ela não pode parar ou regredir as doenças geradas por resgates. Se nós trouxemos no nosso mapa kármico a necessidade de vivenciar um quadro de doença dessa ou daquela natureza, ela não vai parar e nem vai regredir essas doenças. Com certeza vai nos auxiliar nesse momento, vai nos ajudar, mas não vai parar nem regredir. Da mesma forma que doenças crônicas e degenerativas. Agora, ela vai facilitar a ação medicamentosa e também, em alguns casos, cura de doenças psicossomáticas, né? É muito eficiente na cura das doenças psicossomáticas. Aquelas doenças que a gente adquire através do nosso psiquismo, do nosso pensamento, e que terminam sendo registradas no nosso corpo físico. Ou muitas vezes nem estão no nosso corpo físico, mas a gente sente como se lá estivessem. Tomada em jejum e nas refeições, restabelece o equilíbrio das funções, desaparecendo as prisões de ventre. Tá aí uma excelente indicação. Favorece a transformação e a circulação do sangue. Muito bom. Uso externo. Doenças de pele, queimaduras, moléstias dos olhos, etc. E também reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. Eu já vi algumas recomendações para essas moléstias dos olhos, da gente colocar, molhar um algodão, um objeto, uma gaze, algo assim, e colocar nos olhos quando a gente estiver em repouso, que ajuda muito em moléstias dos olhos. A água fluidificada deve ser usada como um medicamento. Manda o bom senso que não se utilize remédio sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, só deve usar água fluidificada quem de fato estiver necessitando dela. Então, da mesma forma que nós temos um critério para uma medicação, seja ela qual for, a água também. Nós não devemos usar de forma indiscriminada.
Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina na frente de tuas orações, espera e confia. Então, todos nós podemos fluidificar a nossa água. A gente pode colocar um recipiente com água, fazer a nossa prece com bem envolvimento, buscando realmente merecer, pedindo a Deus o concurso da espiritualidade, nós vamos receber. Em caso a pessoa queira realmente ou não confie que seja possível através dela, na casa espírita ela pode buscar esse benefício sempre que necessitar. Bem, nós finalizamos aqui a série de vídeos que trata do curso de fluidoterapia, do passe, como dissemos, finalizando com água fluidificada, e esperamos que essas informações possam contribuir com o esclarecimento, para que possamos realizar essas terapias conhecendo os efeitos que elas podem possibilitar, a importância de cada uma delas. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.